pessoa emite nota de forma fraudulenta, burlar o fisco, entendeu? Então, tipo assim, essa cadeia aí que você vê tudo que ocorre em todas as operações ali. Bem-vindos ao podcast Vitrine de Negócios, onde o seu negócio ganha voz e a sua marca ganha mais visibilidade. Meu nome é Daniela Safiotti e hoje eu estou com o Michael Pessoa. Ele é mentor, ele é consultor, ele é contador e muito mais, né? Seja bem-vindo e sinta-se à vontade. Beleza. Dani, muito obrigado pelo convite. Agradeço a oportunidade por estar presente aqui, poder fazer com você essa parceria, poder estar conversando com você de forma que possa estar agregando na vida das pessoas, possamos estar transbordando. Espero que a conversa seja algo frutífero, que possa estar abençoando as pessoas e possamos estar agregando de forma direta e indireta para todos que estão ouvindo nós. Com certeza vai acontecer isso aí. Vai acrescentar bastante. Tem muita coisa de conteúdo que nós vamos conversar, que eu tenho certeza que as pessoas ou têm dúvida ou não sabem, e aí as pessoas que ouvirem vai acrescentar na vida delas. Tenho certeza absoluta. Bacana. Bom, primeira pergunta que eu quero fazer para você. Que você abrisse seu coração aí e falasse quem que é Michael Pessoa? Como pessoa primeiro, depois a gente vai pro profissional. Tá, então, quem é Michael Pessoa? Eu sou filho, de uma mãe, como todos, de costume. Não conheço meu pai, não tenho meu pai. E assim, a vida me ensinou, desde o princípio, a valorizar duas coisas. O esforço e o trabalho de forma estratégica. E assim, sou uma pessoa ambiciosa, sou do signo de Leonino. E sou uma pessoa que me considero uma pessoa que quer sempre que está crescendo, buscando sempre me inovar, buscar ouvir pessoas que talvez conheçam mais que eu em determinada área, seja na área pessoal, espiritual ou até mesmo profissional, para eu poder cada dia tornar a pessoa melhor. O intuito é esse, ou seja, cada dia ser 1% melhor do que eu fui ontem. E o Michael Pessoa se resume em uma frase que eu gosto muito, que é o quê? A gente tem que sempre olhar para trás para os erros e poder evoluir como pessoa, e os erros apontar para o presente, com o intuito de você poder fazer o melhor que você pode ter feito nas condições que você tem naquele dia e projetar no futuro. Sim, com certeza. E, Michael, eu olhei o seu Instagram e eu achei uma frase assim que me chamou muita atenção. Tá escrito assim, não sou contador comum. O que é isso? O que você falaria para as pessoas? Quando você colocou essa frase aqui no seu Insta, o que você quis transmitir para as pessoas? Então, a princípio, eu sou uma pessoa que foco muito na autenticidade, Assim, eu não procuro me moldar segundo os padrões que é imposto para a sociedade em relação ao que eles querem para a gente sejamos. E assim, eu coloquei a questão de ser um contador não comum, por quê? Para atrair a visibilidade das pessoas, entendeu? Ou seja, eu não sou um contador qualquer, ou seja, não denegrindo as imagens profissionais aí, mas assim, ser uma pessoa que pode ir muito mais além do que foi pago para fazer, entendeu? Porque eu estou nessa terra com o intuito do quê? De poder agregar as pessoas, entendeu? Ou seja, usar a profissão que eu tenho, a formação que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, para poder expandir as pessoas, que elas possam crescer, e elas crescendo, eu cresço, e assim, o ecossistema como um todo se faz presente e cresce. Sim. Mas essa frase, ela... você acha que você tem algo diferente dos outros contadores? Que você... Bom, assim, em relação aos demais contadores, em relação ao termo de... O teu tipo de serviço que você presta, você acha que você se diferencia com algum jeito que você executa o serviço, atendimento, proatividade, o que você acha? Eu sou uma pessoa que procuro sempre olhar o contexto das coisas. O que isso quer dizer? Por exemplo, quando eu vou, digamos que eu atender uma pessoa voltada à parte do imposto de renda, até mesmo um certo problema que ela está na Receita Federal, ou outras coisas a mais. Eu procuro entender o contexto dela, porque às vezes uma certa consultoria ou um certo trabalho que eu vou dar para uma pessoa, para um empresário, isso não é replicável para outro. Sim. Você pode pegar algumas bases ali e você ajudar alguma pessoa, mas o ideal é você o quê? Entender o contexto para você poder agregar de forma assertiva naquele que você se propôs a fazer, agregando valor ao empresário. E eu concordo com você, porque agora eu tô falando como cliente, né? Eu já tive alguns contadores durante todo esse período aí como empreendedora, e às vezes eu me senti, sabe, como mais uma? Sim. Né? E essa coisa, assim, de você parar como contador, de você querer entender a situação da pessoa, isso faz toda a diferença, tô falando como cliente. Sim. Porque às vezes você sentir, tipo,
sabe, eu me sinto assim que eu sou uma empresa para a pessoa somente, né? E isso é ruim, né? Como cliente é ruim. E aí, você falando desse jeito, é um diferencial mesmo. É o que a gente procura como cliente num computador, né? Sim, até mesmo a questão da contabilidade consultiva, que está muito em alta hoje no mercado, né? Ou seja, eu procuro entender naquilo que você presta serviço ou você comercializa um produto. Quer dizer o quê? Eu procuro ver o contexto, como eu disse anteriormente, entendeu? Para eu poder entender, e eu posso dizer para você assim, você, como você disse agora há pouco, você não é um número, você não é uma regra, ou seja, você não é uma legislação, entendeu? Você é uma pessoa. E como pessoa, você quer ser bem tratada, ser melhor atendida. Então, tipo, você procura entender o seu contexto para poder dar para você algo que possa te agradar de forma como empresário. Seria mais ou menos isso. Sim. Eu vi no seu Insta também que você coloca consultoria. Então, seria nesse sentido que você atende as pessoas, tanto pessoas jurídicas quanto pessoas físicas. Esse tipo de trabalho que você faz como consultor. Ou tem algo além? Não, seria isso mesmo, né? No caso, eu sou formado em contabilidade, né? Sim. Possuo um MBA voltado à parte de compliance, direito tributário e contabilidade também. Possuo uma certificação voltada à gestão de projetos na área de tecnologia e também outra certificação voltada ao mercado financeiro, que é a CPA 20. Ou seja, que legal. Eu consigo navegar por várias áreas. E assim, um pouco eu sou um cara muito curioso, né? Eu procuro ser autodidata. Ou seja, se eu não sei uma coisa, por exemplo, eu não sei muito sobre marketing digital, mas eu procuro ouvir especialistas, até mesmo pessoas que estão no segmento, para eu poder trazer aquela coisa para o meu segmento, para poder falar, vou agregar nisso. Entendi. Esse é o diferencial, você entendeu? Entendi. Hoje você atua como autônomo ou você é vinculado a algum outro escritório de contabilidade? Você tem seu escritório? Como que você trabalha hoje? Eu atuo como autônomo, né? Porque, como eu disse, eu procurei se diferenciar dos contadores atuais. Muitas vezes os contadores hoje estão em escritórios e procuram fechar uma carteira de clientes para poder reduzir seu custo, né? Porque tem um custo operacional para o escritório se desenvolver, né? Eu falei, não, quero focar em contabilidade consultiva, ou seja, uma contabilidade estratégica, ter poucos clientes, certo? Sim. Mas clientes ter um high ticket, um pouco um valor mais alto, e eu poder dar atenção para ele. Porque tinha uma coisa que eu via quando eu trabalhei quando eu mais novo, né? Escritório contábil, eu vi que tinha muitos escritórios contábeis que eu participei. Sim. Que lá eles tinham essa questão de ter muito cliente. E eu vi que o contador, de fato, ele não conseguia dar atenção pro pessoal das empresas, entendeu? Aí, tipo, tinha o estagiário, tinha o profissional que atuava lá, entendeu? De forma na área fiscal, na parte de DP ou em outras áreas. E assim, eu via muito a lamúria, sentia o cliente ligar lá e às vezes, que eu trabalhava nessa parte operacional, e falar assim, o contador não dá conta, sei lá o quê, etc. Porque assim, realmente não dá, porque o cara é limitado, né? É uma pessoa só, o contador. E assim, o know-how que ele tem em relação ao conhecimento, ele não consegue atender todo mundo. Aí eu falei, cara, isso é um nicho de mercado, porque eu via muito os clientes reclamando, ele é contador, sei lá o quê, e não consegue atender eu, tal, tudo. E assim, eu falei, eu quero ser algo diferenciado, eu quero poder atender um público seleto e poder agregar para eles. Seria mais uma contabilidade parceira, entendeu? Você cresce, eu cresço, entendeu? E a gente sempre olhar para o futuro e planejando para poder se antever os problemas que podem ocorrer futuramente, entendeu? Entendi. E você acha que o contador, hoje, como que ele vê como que o cliente vê o papel do contador? Como um parceiro? Ou você acha que é assim, aquele que puxa a orelha, né? Porque, assim, muitas vezes eu vejo meu contador assim, dá até medo de ir lá. Porque ele fica falando, Daniela, isso tá certo, isso tá errado. E, às vezes, o jeito que, às vezes, o profissional, ele conversa com a gente, cliente, não é que nos assusta, mas eu acho que poderia ser um pouco mais parceiro, sabe? Daniela, olha, isso aqui você devia ter visto isso antes, deveria ter corrigido, né? Então, assim, o que você acha? O cliente hoje, o que ele tá esperando mais do contador, né? O que você acha que que o contador poderia ajudá-lo mais? Você acha que nessa parte de parceria mesmo, né? O que você acha que... porque muitos clientes, às vezes, eles têm um pouco de receio. Eu tô falando muito com um cliente aqui, né? Tô falando muito com um cliente. Eles têm um pouco de receio de falar tudo pro que tá fazendo, sabe? Pro contador. Não sei se você percebe isso nos clientes. Eu percebo. Percebe? Tipo assim, será que eu posso falar tudo mesmo que eu tô fazendo? Será que ele não vai ficar bravo comigo? Eu volto a repetir. Eu tô falando com o cliente aqui. Esse ponto que você abordou é interessante. Por quê? Porque os empresários ou a pessoa física... Um exemplo claro é a declaração do imposto de renda. Você entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Por exemplo, as pessoas acham que o contador...
Cara, o contador é seu parceiro. Você tem que ser claro com ele. Se você procurou um profissional para poder agregar no seu negócio, você tem que ser claro com ele, como se fosse Um marido e advogado. mulher, É, e um praticamente. advogado Foi um também, relacionamento né? ali, entendeu? Por quê? Você acha que você ocultando informação do contador, certo? O contador vai prestar informações pro fisco de forma que ele vai estar contribuindo ou até mesmo declarando Sim. uma obrigação acessória para ele ali. Mas assim, antes de você fazer aquilo ali, o governo já sabe já o que você tem de patrimônio, também você está ocultando, entendeu? Eu acho que é meio que igual um advogado, né? O advogado, ele tem que saber a história na íntegra para ele te defender. Para ele trabalhar em cima das brechas dali e poder agregar ela ali. E o contador, eu não acho que seja diferente. Não. Porque ele tem que saber todos os detalhes do que você fez naquele ano anterior para não te dar problema no futuro, né? Porque às vezes as pessoas têm receio de prestar informação para o contador, entendeu? Só que esquece, tipo assim, que eu vou tomar a decisão, vou prestar contas em relação com a informação que eu tenho. Se você ocultar a informação minha, futuramente vai dar um transtorno imenso. E outra coisa, vai gerar honorários para a pessoa, entendeu? Futuramente. Porque ela chegar assim, vai ligar lá no escritório e falar assim, Michael, tô com um BO, caí na malha fina, por exemplo. Porque isso é normal, entendeu? No escritório contábil. Beleza, aí vamos ver lá. Mas você ocultou para mim esse patrimônio que você tinha aqui. Mas então... Aí eu volto com a minha fala aqui como cliente. Às vezes é a postura do contador que nos intimida, né? Se o contador for mais aberto, igual você tá falando, que você é um contador parceiro, aí a gente consegue soltar mais, né? Sim, como sim. um cliente, então... Porque assim, querendo ou não, você tem um escritório contábil, você lidar com o público de modo geral, tem a questão de você ser humano, né? Você se colocar, como diz hoje na linguagem popular, ser empático, né? Sim, ter empatia pelas pessoas. Sim. Então você tem que se colocar na posição da pessoa ali, entendeu? E procurar extrair dela melhor. Eu costumo dizer que às vezes a gente tem que fazer pergunta tola e burra, entendeu? Pra quê? Pra poder se extrair da pessoa, porque às vezes ela não sabe o que perguntar. Aí você pergunta uma coisa meio que tipo assim, pô, isso é óbvio, mas tipo assim, talvez pra mim é óbvio, mas pra ela não é, entendeu? Sim. E quais os desafios que você acha na atualidade, agora no Brasil, né? 2025, quais você acha os desafios contábeis que os empreendedores têm enfrentado? Estão enfrentando? Bom, primeiramente... Pessoal... Não vamos falar da reforma tributária, vamos deixar para o final. Tranquilo. Vamos falar hoje, 2025. Primeiramente, eu quero deixar bem claro aqui que a população brasileira aqui em relação... que fala muito que futebol, política não se discute, eu bato na tecla, política se discute sim, é claro, com respeito, sim. Consciência, e assim, essa questão de direita, esquerda, até a pessoa fala assim, antes de podcast, não entra essa pauta não, eu falei, eu vou entrar assim, por quê? Porque tem que discutir. Claro que sim. Porque querendo não, por exemplo, a reforma tributária, não querendo entrar nesse daí, depois a gente vai só pincelando, por exemplo, aprofundar. Querendo não, tem pessoas que olham e falam assim, pô, a reforma tributária é bom, é negativo, depende dos olhos de quem. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, um dos pontos que tem que se discutir, principalmente os empresários, até mesmo os que são seletistas, acham que a política não interfere na economia como um todo. Interfere sim. Interfere. Hoje eu estava lendo, eu não sei se aprovaram, mas eu já investi na LCA. E ela era isenta de imposto de renda. Aí eu vi uma matéria hoje no Instagram, antes de vir para cá, que eles estão querendo tributá-la, né? Você viu alguma coisa nesse sentido antes de vir para cá? Por cima em relação a essa parte de investimentos. Por exemplo, essa pauta aí, pegando o gancho já, teve um certo rumor anteriormente sobre a questão de você... Do IOF, eles estão querendo... Porque... A questão de tributar também o que você falou aí, a LCA. E até mesmo tributar a parte dos dividendos. Pensa comigo, olha o cenário aqui. O povo brasileiro hoje é um povo carente de educação. Sim. Certo? É um povo que valoriza muito o carnaval, as festas de modo geral, e nada errado contra isso. Mas a primeira coisa, tem que buscar o conhecimento, porque o conhecimento liberta as pessoas, entendeu? Sim. Então, tem um versículo que fala o seguinte, acho que é Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Sim. Certo? Se a pessoa tiver um grau de instrução baixa, automaticamente, se as pessoas tomam poder, a política vai interferir, certo? E pegando um gancho em relação ao que você falou sobre a questão de tributar, por exemplo, houve um rumor em relação anteriormente que ia tributar os dividendos. Ou seja, as grandes empresas iam ser tributadas, sendo que já é tributado já anteriormente lá quando se faz a DRE, certo? E faz distribuição de lucro para os acionistas. Imagina você tributar 2 vezes. Nossa. Você financiar um governo, onde o governo é sócio seu, não corre risco nenhum, gere mal dinheiro público, você entendeu? Você pode ver de modo geral aí. De modo geral, as cidades aí. Gere o mau dinheiro público e assim, não presta contas.
Não, você falou de um jeito que eu nunca tinha parado para pensar. Ele é o nosso sócio, ele não administra bem, né, o nosso dinheiro, porque ele fica ali com um percentual bem, né, se você for Sim. ver, um percentual... Não corre risco. Não corre risco nenhum e não presta conta. Não presta conta. E você, que você tá correndo risco, você tem que prestar contas, tem que fazer isso. E a assim, parte dele ele quer. Isso. E, Né, por que exemplo, seria o percentual de como sócio ele quer ali. Não quer nem saber como tá aí o negócio. A frase seguinte, mas nós temos que fazer a política social. Concordo, tem que fazer política social. Mas assim, eu lhe pergunto, por exemplo, existe muito político hoje aí, nada contra, que existem ótimos salários. Então, se você quer cortar na carne, primeiro corta na carne do governo. Vamos fazer o quê? Uma máquina enxuta, pública pequena, mas que seja efetiva e eficiente, que entregue resultados para a população de modo geral, entendeu? Só que as pessoas não entendem isso. Acho que aí volta a questão. Política se discute sim. Com certeza, Discute. porque influencia o nosso dia a dia. É a compra de um pão, a política tá ali no meio, né? Em relação à tributação. É um carro, é uma camiseta. Na verdade, o que veio umas 2 semanas atrás, no dia 29, você me corrija, porque você é mais a sua área. Eu vi, eu acho que foi no Instagram também ou na televisão, que até dia 29 de maio, nós só arrecadamos impostos. E a partir do dia 30, a gente começa a ganhar o nosso dinheiro. De tanto tributo, né? Isso aí, se você comparar o Brasil com os demais países, por exemplo, o Brasil é um país que arrecada muito, o dinheiro é mal aplicado, entendeu? A gente sabe para onde vai o dinheiro, né? A gente pode falar assim porque dá... Na verdade, o que acontece? Que eu vejo, tem outros países, né? Suíça, Itália, Portugal, que a tributação, ela também é alta. Sim. Mas, o que acontece? A gente tem uma carga tributária alta, mas a gente não tem uma contrapartida, a gente não tem um serviço, né? A gente não tem retorno nenhum. Então, se você comparar uma Suíça, a carga tributária de lá é alta. Sim. Mas eu não tenho que pagar escola pro meu filho, eu não tenho que pagar seguro pro meu carro, eu não tenho que pagar... Eu não preciso ficar pagando outros serviços. No Brasil você paga 2 vezes, né? Por exemplo, a saúde pública. A saúde pública, infelizmente, é precária, você pode ver a realidade. Sim. Aí, você pode ir numa UPA, no hospital aí, de modo geral. E assim, é precário, você financia a saúde com os impostos diretos e indiretos. Aí na hora você tem a saúde pública, você não tem a saúde pública de qualidade, certo? Aí você tem que procurar o quê? Uma Unimed da vida, outros planos de saúde aí. Até para seguro, né? De carro. Seguro de carro. De escola de inglês. Por exemplo. Você cresceu em termos financeiros em um dado patamar ali. Você vai sair, infelizmente, de uma região que traz para você certo desconforto em termos de segurança, e você vai morar o quê? Num local mais que tenha segurança para você. Sim, você está pagando 2 vezes a segurança pública, entendeu? Bom, mas vamos para um outro assunto aqui, ó. Na sua opinião, um bom planejamento contábil, qual que é a importância para o fracasso ou para um sucesso de um empreendedor? Qual o percentual aí que você acha que é a importância, né, de um bom planejamento contábil? Então, o planejamento contábil, eu acredito que seja 100% primordial para o empresário que está começando, já está tocando esse negócio ali. Por quê? Porque o contador, ele consegue ver a tanto a parte administrativa, quanto a parte contábil e a parte burocrática, que envolve a parte econômica, a parte fiscal, que envolve a parte do governo, entendeu? Ele consegue ver o macro como um todo e pode conseguir falar assim, não vai para esse caminho não. Vai por esse caminho, entendeu? Ele consegue olhar o macro como um todo. Então, ou seja, a contabilidade, a princípio, ela é essencial para esses negócios. Só que, infelizmente, nós, profissionais contábeis, não sabemos vender o nosso peixe. Você entendeu? A realidade é essa. Sim, e tem até algumas empresas, determinadas situações, que há possibilidade de recuperação de crédito, né? Sim. Então, hoje se discute muito a questão da reforma tributária acontecer aí, a recuperação de crédito, né? Muitas vezes tem empresas que contratam um escritório contábil ali e, às vezes, em questão contratual mesmo, tem um serviço personalizado à parte tributária. E muitas vezes a pessoa está pagando um certo tributo a mais do que deveria e poderia estar utilizando o crédito, entendeu? Numa compra, por exemplo, para bater na venda. E assim, vai acumulando. E se você procurar um escritório especializado, voltado para a parte fiscal, até mesmo a parte de recuperação de crédito tributário, tem profissionais nessa área aí que ganha rios de dinheiro, porque ele consegue abater o valor em relação ao crédito tributário ali e poder utilizar aquele valor, entendeu? Para a pessoa não pagar futuramente. Sim. Para quem está começando a empreender, você acha que quando que é o momento ideal para buscar um contador? Eu acho que desde o começo, né? Não ficar na informalidade.
Porque eu vejo, tem tanta gente com potencial, só que ela não consegue crescer. Por quê? Porque ela tá na informalidade, né? Então, não sei, eu acredito que seria desde o início, né? Desde o MEI, desde o pequenininho ali, Isso. né? É assim, como você pode ver, o Brasil é um país carente de educação, né? Sim. A educação no Brasil é jogada ao léu. E assim, eu bato essa tecla por quê? Porque às vezes a pessoa, ela é boa para vender. Ela tem um produto ou um serviço, ela é boa aquilo ali. Só que, tipo assim, ela é carente de informação, entendeu? E graças a Deus tem internet hoje, que faz com que a gente conecte pessoas excelentes no mercado de trabalho ali. E às vezes um Google, às vezes um ChatGPT, você perguntando as coisas ali, ele já te dá uma direção que você consegue extrair daquela dúvida que você tem ali, e você perguntar para o contador, marcar uma consultoria pontual, entendeu? E assim, a contabilidade, ela é uma ferramenta para você poder alavancar seus negócios. Sim, com certeza. Às vezes você tá penando lá, sofrendo à toa, entendeu? E às vezes, com uma troca de ideia, o contador fala, não, vai por isso, vai por aqui, vai por ali. Sim, não, concordo plenamente com você. A parte de... Vamos conversar um pouquinho sobre a reforma tributária? E depois a gente volta nos outros tópicos aí. Tá. Porque a reforma tributária, ela, pelo que eu entendi, você que tem propriedade no assunto, pelo que eu entendi, ela vai começar, vai ter uma transição, né? Isso. Vai começar, acho que o ano que vem, e até 2032. 32, isso mesmo. Mas fala um pouquinho da reforma tributária, mas quem quiser saber com maior profundidade, vai ter um workshop aí também. Isso no mesmo. final você já fala do workshop. Fala um pouquinho aí pra gente. Então, essa questão da reforma tributária já vem se discutindo já anos anteriores, Sim. né? E Você acha que vai ser mais benéfica? Você acha que... Como que você acha que vai ser para o empreendedor? O que você acha? Tem pontos benéficos? Tem pontos que não vão ser tão bons? Pelo que eu li, estudei já e até troquei ideia com outros profissionais da área, até mesmo da área jurídica, depende do ponto de vista de quem. Sabe que o Brasil é um país... Tá. Você consegue nos pontuar, por exemplo, ponto de vista do investidor de fora, ponto de vista do brasileiro, ponto de vista do governo. O governo deve ser bom, né? Mas... pro governo, isso é sempre excelente, é bom, né? Assim, em termos de... Como pode dizer? De carga tributária, o governo, na verdade, ele quer arrecadar mais, né? Quanto mais arrecadar, melhor. E assim, em termos de vista de simplicidade, isso de acordo com a legislação que eu já li, entendeu? Vai ser mais simplificado, vai buscar mais a transparência, entendeu? Ou seja, vai saber de fato, ali na ponta, na nota fiscal, quanto está pagando de imposto, isso no real, entendeu? E você vai conseguir ver a realidade de um produto que você compra, por exemplo, ou até mesmo um bem, um carro, por exemplo, de quanto você paga de imposto, por exemplo. Isso na íntegra ali, entendeu? Mas isso já não tem? Já tem, mas assim, tem um Split Payment, que é uma ferramenta que estão já querendo implementar, entendeu? De forma que você consegue, de forma automatizada, verificar todinha a questão de que você... Ah, tá. Então vai ser uma coisa mais ampla. Isso, por exemplo, vai diminuir a questão da sonegação fiscal, que ocorre muito isso no Brasil, entendeu? Então, tipo assim, o governo ele quer ter acesso total à informação sua, entendeu? E em tempo real. Em tempo real. Para poder, de fato, se antever a possíveis desagravos que possam ocorrer. Mas, por exemplo, entendeu? vamos pegar na prática para até as pessoas, depois que ouvirem, entenderem. Eu comprei esse celular. Aí na nota fiscal já vai vir discriminado os valores. De fato. Só que assim, vai ser algo integrado e vai ser algo transparente para o público, né? Toda essa cadeia que ocorre aí, até chegar no cliente final lá, vai estar discriminado, entendeu? De modo geral. Vamos pegar um caso prático. Como que vai diminuir a sonegação fiscal? Me corrija se eu estiver errada. A boa parte dos empreendedores, eles não emitem nota todo serviço, toda mercadoria, né? Algumas empresas não. E aí, vai ter algum jeito deles, do governo blindar isso, não? Ou vai ter esse escape ainda de algumas empresas, de algumas lojas? Porque você falou assim, vai diminuir a sonegação fiscal. E às vezes as pessoas sonegam também porque não emitem nota. Sim, sim. Só que a questão, assim, muitas vezes não é somente emitir nota. Às vezes a pessoa emite nota ou emite nota de forma fraudulenta, burlar o fisco, entendeu? Então, tipo assim, essa cadeia aí que você vê tudo que ocorre em todas as operações ali envolvendo a empresa, automaticamente está tudo sistematizado. E hoje temos a IA, por exemplo, aí, que vem contribuindo de forma direta ou indireta. Igual o pessoal hoje usa a IA, eu sou da área de tecnologia também, né? Posso falar sobre isso. Usa a IA hoje, a IA generativa, ou seja, é algo amplo. Sim. Certo? Mas existe já IA já na área contábil e na área fiscal que você consegue personalizar ela para poder antever algumas coisas que possam ocorrer. E assim, acredito eu que a Receita Federal é um órgão de extrema importância para o Brasil, sim, entendeu? Com certeza. E assim,
Eu já acompanhei de perto um pouco sobre a Receita Federal, já li algumas coisas sobre eles, e eles estão investindo pesado em tecnologia para poder otimizar essa questão da burocracia, poder ser mais assertivo com o recurso público e poder mitigar a questão de você sonegar. Entendeu? Entendi. Eu acho que vai ser um pouco da mudança que nós tivemos no ramo imobiliário. Porque antes você lavrava uma escritura, o cartório, ele não era conectado à loteadora, né? Porque a loteadora declara, aí já passa ali pro cartório, o cartório já cai o sistema da Receita Federal já recebe essa informação. Tudo interligado, né? Tudo interligado. Não sei, acho que há 5 anos atrás, 10 anos atrás, não tinha isso, né? Se você comprasse um terreno na loteadora, ela não tinha essa interligação com o cartório, e cartório já Receita. E eu acredito que a reforma tributária vai interligar as mercadorias nesse sentido, né? Isso é um dos pontos, né? É um dos pontos. Por exemplo, se você olhar na nota fiscal lá, geralmente um produto que você insere no sistema lá, ele tem um código, certo? Aí a pessoa fala que, alguns falam que é o NCM, né? Essa é mais a parte técnica entrando aí. Sim. Mas tem um código. E muitas vezes os sistemas, por exemplo, que as empresas contratam, entendeu? Às vezes, por razões ou outra, acaba acontecendo que você não consegue parametrizar ou acompanhar a legislação tributária que ocorre em tempo instantâneo. Tá. Você pode ver. A legislação no Brasil, ela sempre muda. Tá sempre mudando. Sim. E, tipo assim, você tem que estar sempre atualizando e você sempre tá defasado em relação a isso, entendeu? E assim, é um ponto a se atentar. Então, mas você acha, no seu ponto de vista, a reforma tributária ela vai trazer mais complexidade ou mais simplicidade para o consumidor? Porque você falou que tem vários jeitos de ver a reforma tributária, né? Para o consumidor, vai trazer mais simplicidade ou complexidade? Consumidor que eu falo, empresário. Empresário? Bom, eu acho que em termos de acordo com a legislação que eu vi já, acompanhei alguns estudos técnicos de alguns setores, por exemplo, vai tornar a parte menos burocrática, certo? Porém, vai ter mais obrigação para a parte você declarar informação para o governo. Ah, tá. Você fala que vai ser menos burocrático, por quê? Porque vai estar unificado, tributação? Por exemplo, hoje, se pegar um hospital contábil aí, chega a determinado mês aí, o cara tem várias declarações para fazer de várias empresas. Ah, tá. Entendeu? O pessoal olha assim, declaração somente de imposto de renda tem que fazer. Ixi, tem N declarações aí. Você pegar uma empresa, por exemplo, do lucro presumido, ou lucro real, por exemplo, o lucro real é mais complexo. Entendeu? É burocrático, entendeu? Você tem que fazer vários estudos ali, vários trabalhos para poder informar a declaração, entendeu? Para poder impactar lá. É claro que acontece muitas vezes um serviço que você pega ali para atender o prazo, como dizem no contábil, entendeu? Mas assim... Mas esse número, essa quantidade de declarações tende a diminuir com a reforma? Tende a diminuir. Entendi. E a gente vai sentir um impacto no valor das mercadorias, que eu acho que no primeiro momento é o consumo, né? Isso, é o consumo. Assim, o consumo e o serviço também, né? Porque muitas vezes as pessoas, por exemplo, comercializam um produto ou um serviço. Aí ela não está atenta em relação à reforma tributária, que está ocorrendo já. E assim, ela acaba não entender e, tipo assim, acaba precificando o seu produto ou serviço de forma errônea. Você entendeu? Aí muitas vezes, com o auxílio do contador, ele pode ajudar você a precificar o produto ou serviço de forma correta. Para você, de fato, ali comercializar o produto, você pegar aquele recurso ali e abater os impostos, abater a questão das despesas operacionais, entendeu? E você tirar o seu lucro ali que é digno do seu trabalho, entendeu? Entendi. E você acha que os empreendedores, eles já precisam já trabalhar com uma forma proativa, já traçar um planejamento estratégico antes da reforma começar? Ou não? Vamos esperar a reforma começar? O povo brasileiro, por si só, ele é um povo, tipo assim, deixa as coisas por última hora, né? Isso é realidade. Tanto é que eu fiz um café entre mulheres no sábado, nós estávamos em 18 mulheres. E aí eu estava contando uma história de José da Bíblia, né? Que ele foi um empreendedor, uma referência para mim, né? Toda a história dele. E eu falei, gente, olha, e José, ele viu que aconteceu o negócio e ele trabalhou com proatividade. Isso. Ele traçou um planejamento estratégico para os anos que viriam de crise, né? De fome. E aí eu fiz essa pergunta, olha, o ano que vem nós vamos ter uma reforma tributária e vocês como empreendedoras, vocês já estudaram? Vocês já estão cientes do que vai acontecer? Levanta a mão quem está ciente. De 18, 3 levantaram. Aí eu fui mais a fundo, eu falei assim, mas por que vocês não estão a par, não buscaram conhecimento? Deixa pro meu contador.
Eu falei, gente, não é assim. O empreendedor mesmo, Isso mesmo. ele que realmente ele quer que o negócio avance, a empresa dele avance, ele sempre trabalha com proatividade e com conhecimento completo. Ele não deixa na mão de um profissional, ok, que o contador vai tomar conta? Vai, mas porque eu, como empreendedor, eu preciso saber o que vai acontecer. Eu nem sei o que vai acontecer, deixa o contador que ele resolva. A gente volta ao assunto principal do podcast aqui, né? Que é a questão que o contador é um parceiro seu, né? Sim, é um parceiro estratégico, ou seja, você mas você é o dono da empresa, né? Você é o dono da empresa, mas por exemplo, você tem que extrair o máximo do contador. É claro que tem a questão contratual em relação à sua empresa e o escritório contábil, por exemplo. Mas assim, às vezes você vai lá, toma um café com ele, e aí? O que você acha que eu posso fazer isso, sei lá o quê, reforma tributária? E você vai extraindo e pergunta dele, porque às vezes tem contadores aí que estão na área e já estão defasados, tanto no CTN, que é o Código Tributário Nacional anterior, entendeu? Quanto na nova. Que vai ter alteração. Que entrar. Então, tipo assim, pra mim eu acho ótimo. Agora a questão da reforma tributária, em termos de contabilidade e conhecimento da parte jurídica também. Por quê? Porque é igual a todo mundo. Tipo assim, começa a estacar zero agora, entendeu? E aquele que sair na frente, tanto o contador quanto o empresário, vai se destacar no mercado de trabalho. Então, mas você acha que o empresário, só voltando um pouquinho na pergunta, que eu comecei a falar e me desfoquei um pouquinho da pergunta. O empresário, hoje, nós estamos no mês de junho, ele consegue fazer alguma coisa para a reforma que virá? Consegue. Assim, já tem umas leis já aprovadas já, né? E você já consegue extrair das leis alguns pontos ali que você pode meio que olhar os estudos acontecendo em alguns segmentos aí e você falar assim, ó, você projetar cenários. Então, mas você consegue dar um exemplo prático pra gente? Por exemplo, vamos pegar aqui do agronegócio, por exemplo, empresa do agronegócio aí no modo geral. Muitas vezes ele comercializa e ele pega alguns produtos comprando de outros parceiros, né? Sim. E assim, ele consegue muitas vezes ele olhar cenários ali e projetar o cenário que ele quer, ou seja, fazer projeções. Por exemplo, se eu comprar desse cliente aqui, o frete, porque querendo ou não, a reforma tributária vai impactar todo mundo. Isso de modo geral ao longo da cadeia que vai acontecer na reforma tributária, certo? Mas durante os 6 anos? Isso, começa em 2026? A reforma vai até 2032, né? A virada de chave vai ser... Já começou já, tá indo aos poucos, e vai até 2032. Que interfere todo o segmento de modo geral. Tanto a área privada quanto a área pública também, a forma de arrecadação, entendeu? Por exemplo, hoje você vê muito o seguinte, os estados têm a questão da guerra fiscal. Sim. Que, por exemplo, no Mato Grosso cobra o ICMS valor X, lá em Minas Gerais cobra valor X. Aí geralmente o empresário que tem um certo poder aquisitivo, ele vai olhar para o cenário e falar assim, tanto com o advogado quanto com o contador, fala assim, se a gente abrir determinado local que paga 13%, entendeu? Isso é um exemplo grotesco, entendeu? Assim, porque tem uma legislação base ali que você consegue ter o mínimo e o máximo em relação ao valor a ser cobrado esse mês, por exemplo. Mas assim, você consegue olhar para o cenário e falar assim, vou investir aquele local ali. Porque às vezes o custo ali é melhor para o empresário, entendeu? Apesar que vai gastar um pouquinho mais com frete, etc, tudo, mas ele consegue fazer uma cadeia de logística ali para poder falar assim, lá no final eu consigo tirar o lucro em cima disso. Você pode ver, até estava para trás conversando com um amigo meu, que ele trabalha na Fiente, e lá teve uma empresa aqui, que ele falou assim que ele tirou a empresa daqui de Mato Grosso e montou no Paraguai. Nossa, no Paraguai. No Paraguai. Por quê? Porque ele fez um estudo tributário lá e falou assim, compensa muito vezes eu pegar uma empresa lá, que apesar que eu vou gastar um pouquinho com a logística, tem todo o transtorno em relação a prazo, tudo, mas em termos de custo, a médio e longo prazo, porque o brasileiro é imediatista, né? Ele é imediatista. E os empresários de grande porte, os empresários que realmente jogam o jogo nível hard, é uns caras que sempre tá ligado, tá antenado, tá fazendo pergunta pertinente, entendeu? Porque os caras, igual pra você, pegando um gancho que já, você que é empreendedor individual, ou até mesmo fatura pouco, né? Pensa o seguinte, você hoje é pequeno, só que você futuramente pode se tornar grande. E assim, não fica triste não em relação assim, eu pago muito imposto. Não, você fique feliz porque futuramente você pagar mais imposto, porque você está faturando muito. Sim. Você entendeu? É tudo proporcional, né? Isso, Se eu estou ganhando pouco, o meu imposto é baixo. Se eu estou ganhando muito, E mata uma curiosidade minha. Esses 6 anos aí de reforma tributária, você conseguiria passar um resumo bem simples, como que vai ser essa adaptação nossa, né, durante 6 anos, essa alteração dos anos, como que vai acontecer durante os anos? Você consegue passar uma forma, uma síntese, né? Não se aprofundar, porque quem quiser se aprofundar vai no workshop. Isso mesmo. Então, assim, de modo geral, a reforma tributária vai vir para poder simplificar as coisas, tornar as coisas mais transparentes, para poder tornar o trabalho do contador, do advogado tributarista mais simplificado, vai poder contribuir para o empresário, entendeu, da ponta lá, em termos de
Ele saber aonde está investindo seu dinheiro, entendeu? De modo geral. Só que assim, como pode dizer, como existem algumas leis que têm que ser aprovadas ao longo dos anos, eu não posso dar para você um norte em relação a alguns pontos. Tá. Por exemplo, tem estudo, por exemplo, que fala que alguns segmentos, por exemplo, do agronegócio, o pessoal diz que vai ser positivo, outro lado negativo, você entendeu? Por exemplo, eu já sei já que quem presta serviço aí, que é autônomo, que emite nota fiscal de serviço, vai ser impactado em relação a isso, entendeu? Vai pagar uma carga tributária um pouco maior. Você entende? Isso já é um estudo já que eu já vi recente, que tem até um rapaz de nome aí no mercado já, que ele já fez isso e tá batendo em cima disso, entendeu? Só a questão disso no Brasil é a questão do lobby, né? Ah, entendi. Mas vai ser, cada estado vai ser um percentual ou vai ser unificado? Você não sabe então, falar? Isso ainda não. Sabe... Estão transitando em relação a essas questões, porque hoje em dia o ICMS, cada estado tem um valor, né? O ICMS. Sim, tem. Aí, por exemplo, ao longo dos anos estão vendo essa questão de unificar, né? Hoje, por exemplo, você tem o ICMS, que é do estado, certo? Tem o ISS, que já é do município, certo? Aí tem o PIS e o COFINS, que já é nível federal já, que vai sair esses personas aí, como diz, esses impostos aí, e vai unificar-se, a princípio, em dois, né? A CBS e o IBS, né? Entendi. E aí os empresários que quiserem já trabalhar com proatividade e traçar um planejamento estratégico, você como um contador que presta consultoria, você teria essa disponibilidade? Sim. Sim, assim, como eu disse, eu não tenho informação diretamente na área jurídica, né? Eu trabalho com parceria com advogados, tributaristas, até mesmo de outras áreas. Para quê? Para a gente poder fazer um trabalho bem feito em relação a isso e projetar o melhor cenário para ele se antever a certos acontecimentos que possam ocorrer, entendeu? Sim. E a parte da preocupação, né, que o empreendedor tem em relação à carga tributária. Deixa eu só tentar entender para as pessoas também, a gente transmitir para as pessoas. Em relação a gente finalizar a parte de reforma tributária aqui. Vai ser uma coisa progressiva. Eles já aprovaram uma parte da reforma tributária, tanto é que vai começar o ano que vem. Mas durante esses 6 anos ainda pode ter alteração do que ele já vai entrar em vigor o ano que vem, é isso? Então, já tem uma... Só para eu entender melhor. Já aprovada, já. Porque é uma coisa fácil para você que é contador, que tá bem ali, né? Às vezes a pessoa a informação tá entrando agora na cabeça dela, ela fala assim, nossa, mas vai entrar em vigor, mas durante os 6 anos da transição ainda pode ter mais leis que alterem? Isso. Já tem umas leis já aprovadas já, entendeu? Sim. No Congresso aí. Já está disponível já para serem lidas. Inclusive, se você entrar lá no site do Gov/Fazenda, lá tem um portfólio que já fala sobre a questão da reforma tributária, explicando de forma orientativa até mesmo para os leigos que não são da área jurídica ou da área contábil, que pode estar acessando lá e entender um pouco melhor. Inclusive tem vídeo lá também sobre isso, entendeu? Que pode estar agregando muito pro... Aonde que é? Passa de novo. No site da Receita Federal, que é o gov.br/fazenda. Lá já tem informativo já sobre... Olha que legal. Sobre a reforma tributária, explicando de forma clara e direta. É claro que eu, do outro lado, do lado do cliente, eu vou pegar a informação e vou extrair o máximo possível, fazer indagações, perguntas, para extrair o melhor, porque muitas vezes o que o governo está falando ali não é que é inverídico, mas eu consigo extrair daquilo ali, como premissa, para poder falar, vamos para esse lado aqui. Ah, entendi. Você entendeu? Legal. Agora me fala do workshop, o que vai ter lá? Eu vou estar presente, né? Vou trazer o planejamento estratégico ali para as empresas, mas você como contador, quais são os tópicos que você pretende abordar, ali transmitir para as pessoas que estiverem presentes? Então, a princípio, eu estava pensando em abordar a questão da reforma tributária. E, de fato, vou abordar sobre isso, só que eu vou trazer um pouquinho a pegada sobre a parte da contabilidade e a parte da gestão, entendeu? Por quê? Porque eu vejo que as pessoas estão tão preocupadas com relação à reforma tributária, que é algo que tem que se preocupar de fato, mas muitas vezes esquece de buscar a questão do conhecimento em outras áreas que pode estar agregando no segmento dela. Porque, querendo ou não, a contabilidade com as demais áreas, você também é jurista, né? Sim. Você vê que está tudo interligado. Ah, está. Com certeza. Então, muita gente só vai lá buscando algo mais técnico, entendeu? Exemplo da reforma tributária. E assim, não dá para você explicar 100% sobre reforma tributária em um workshop. Não 2 horas, não é impossível, você vai fazer né? pincelada em relação, só que assim, eu vejo que as pessoas têm que não somente buscar essa questão da reforma tributária, ou até mesmo conhecimento de outras áreas ali que podem agregar no seu segmento. Mas uma coisa que eu vejo é que a pessoa tem que buscar o autoconhecimento. Buscar seus pontos fortes e pontos fracos, para se desenvolver como empreendedor. Porque as pessoas, às vezes, tem pessoas que eu conheço que vendem muito, que presta serviço bom, entendeu? Sim. Mas não sabe buscar seu autoconhecimento. Fala, vou focar nisso. Você entende? Que tá tudo interligado às áreas. Sim, e vai ser no dia 26,
a partir das 19 horas, né? Então, quem quiser fazer a sua inscrição, as vagas são limitadas, corre aí para fazer a inscrição, né? Para não perder essa oportunidade, para você trabalhar com proatividade, aí, planejamento. A gente vai passar muitas dicas boas, né? Isso mesmo. Ô, Maicon, e tem mais alguma outra coisa que você quisesse falar, assim, sobre o serviço que você presta? Porque eu vi no seu Instagram também que tem a parte de palestra, a parte de mentoria, né? Que você gostaria de falar para as pessoas que, além de contador ali, um contador mais direcionado à parceria, consultoria, que você também desenvolve? Ah, sim, sim. Então, como eu disse, né, anteriormente, eu tenho a certificação do PA20, que é uma certificação voltada ao mercado financeiro, ou seja, eu consigo instruir o empreendedor ali, ele investir de forma mais assertiva em relação ao que ele quer. Muitas vezes o empresário ele fatura, certo? Tem um lucro, mas ele acha que tem que pegar esse recurso financeiro dele aí e sair comprando bens de consumo. E na verdade ele pode pegar esse recurso que ele tem ali, entendeu? Investir em médio e longo prazo. E assim, como eu tenho conhecimento do mercado financeiro, conheço um pouquinho de macroeconomia e microeconomia, eu posso estar agregando para ele algo que venha atender a necessidade dele. E eu digo muito a questão do cliente seguinte: a gente tem que conhecer primeiro o que você quer, para a gente dar para você a orientação devida, que no caso é uma consultoria, uma mentoria, entendeu? Ah, que interessante. Então, você pode passar noções ali para a pessoa sobre investimento. Na verdade, a pessoa precisa saber onde que ela quer chegar, né? Isso, primeira coisa, porque no mundo bancário fala muito sobre suitability, que é o quê? Você entender seu perfil. Tem pessoas que querem realmente, eu quero ficar milionário. Dá pra ficar milionário? Dá pra ficar milionário. Você tem que ser mais agressivo, né? Você tem que partir pra renda extra, entendeu? E você investir em ações e outros tipos de produtos financeiros para você poder, a médio e longo prazo, ter um retorno financeiro em relação àquilo ali. Sim. E assim, entrando nesse assunto um pouquinho, me aprofundando um pouquinho mais, diante do cenário político-econômico do Brasil, hoje, eu sou uma investidora mais conservadora. O que você acha? O melhor investimento seria do jeito que a renda fixa. Renda fixa, né? Você não corre um risco em relação de você perder o dinheiro, certo? E a taxa Selic, eu não sei como está hoje, mais ou menos. Acho que está 14,25? Não me recordo hoje. Eu acho que foi o último aumento que veio, eu acho que está 14,25, se eu não me engano. Não, eu acho que está ideal, né? Então, aí para quem quer investir em algo mais conservador, tá aí o Tesouro Direto, disponível para pessoas poderem investirem. O Tesouro Direto, eu acho que as pessoas ainda elas têm um pouco de receio, será? Poxa, sério? Porque eu não sei, 14,75 a Selic. Então. Nossa! Aí, ó, outro ponto que eu quero abordar, por exemplo, digamos que um empresário, o cara tem um patrimônio de 5 milhões, certo? Aí o cara vai pegar e falar assim, poxa, eu vou abrir uma empresa. Porque realmente tem empresário que tá no sangue, o cara vai ser empreendedor mesmo. O cara gosta disso, entendeu? É o lifestyle dele. Mas assim, o cara fala, poxa, essa renda fixa aí, imagina se eu pegar e vazar fora do Brasil, pegar uma empresa de consultoria aí, voltada a investimentos, e pegar esse patrimônio meu e investir esse dinheiro aí numa renda fixa, com a taxa que tá aí, por exemplo. 14,75. O cara não tem transtorno nenhum, o cara vai ter o rendimento dele, entendeu? Sossegado, curtindo a família, entendeu? Ao contrário, que o cara vai estar, no caso, empreendendo, tendo dor de cabeça com o governo, com o contador, com a área jurídica, com o processo trabalhista e assim por diante. Aproveita para esclarecer aqui que pro pessoal que vai nos ouvir. Eu tava conversando com a minha irmã a semana passada que eu tava em Rondonópolis. Assim, eu tava conversando, Thaís, vende, porque ela tem uns imóveis, vende e coloca e aplica, coloca no banco. Ah, mas se acontecer igual o Collor, né? Porque a gente tem muito esse receio, né? De investir no banco. Pode acontecer igual o Collor hoje em dia? Parece que não, parece que tem um valor que os bancos, isso. Eles no... O FGC, Fundo de Crédito, tem isso mesmo. Tem isso mesmo? Explica pro pessoal, porque às vezes o pessoal quer investir, mas fica com esse receio. Pode acontecer igual aconteceu na época do Collor? Então, hoje em dia mudou-se muito, né, a questão da informação hoje no Brasil. De fato, ocorreu esse confisco aí, como dizem, né, da época do Collor. E assim, hoje em dia tem o FGC, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que até X valor, eu não me lembro de cabeça agora aqui, que você não perde. O próprio fundo, entendi. Ele te remunera aquele valor. Mas lá, quem resguarda o cliente são os bancos ou é uma lei que resguarda? É uma lei. Já tem um fundo já que você consegue, de caso, digamos que aconteceu
um acontecimento inédito ali, sim, o fundo sim. é obrigado a pagar, entendeu? Só que assim... Mas a pagar como? Será a que... remunerar você. E não, Igual te então, perdeu, por mas exemplo. será que eles remuneram quando eles quiserem, né? Então, Aí depende do caso, né? A gente tem que... Isso aí é questão mais... Porque no Brasil também é questão jurídica, né? A gente tem... No Brasil, infelizmente, nós não temos uma segurança jurídica. Por isso que você vê muitas empresas de fora não investindo no Brasil. Algumas estão investindo no Brasil, elas saem fora do Brasil. Por quê? Não existe segurança jurídica. Até a pessoa da área de direito pode... muita instabilidade, isso, né? muita instabilidade, né? Às vezes a gente dorme de um jeito, acorda de outro jeito, né? Em relação às leis que eles modificam. Tá, você traçou meu perfil aqui e você me deu uma ideia, né? Que seria a renda fixa. E para um cliente que eu acho que é o moderado que fala, que nem é muito, nem é muito... É o médio ali, né? De modo geral. O médio ali. O que você acha que seria interessante hoje no sentido de investimentos para ele? Eu geralmente sugiro, até mesmo faço isso, né? Investimentos, que é o quê? Você manter sempre olhando o cenário macroeconômico, a política como um todo, volto a repetir isso, e você sempre não olhar só para o Brasil, mas olhar para... de modo geral, mundo, de modo né? geral. As guerras que estão sendo fora do Brasil aí, essas questões aí, interferem diretamente no Brasil. O pessoal Com fala assim, certeza. cara, o mundo é globalista. Eu concordo plenamente com você. Então tudo interfere. Mas sei lá o que está acontecendo lá fora, interfere. Não, interfere. E assim, eu procuro buscar um perfil mais moderado e agressivo. Pra mim, Mike, pessoa. Só que assim, cada um tem um perfil. Mas vamos supor que se eu fosse esse perfil aí, você tivesse me indicando um investimento. O que você acha que seria interessante hoje? Bom, primeira coisa é fazer a pergunta pra você. O que você quer? Daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos. Entendi. Mike, eu quero, digamos que você tem uma casa no valor X. Não, Mike, eu quero morar no Alphaville, por exemplo, no valor X. Tá. Então você quer isso? Você Então vai vamos traçar, pegar esse tipo de perfil aqui, esse tipo de produto, certo? Mike, não, eu quero daqui 10 anos ser milionário. Beleza. Quantos que você está disposto a aportar hoje, mensalmente? Digamos que você ganha 15 mil. E você paga a despesa tudo lá, pessoal sua, e sobra 5 mil. Você está disposto a aportar 3 mil todo mês? Não tô. Então, o que você quer já não é num cenário comum. Porque a questão é a seguinte, as pessoas esquecem que para você investir, a questão não é somente o valor, mas esquece que o juros composto é um aliado. Está a seu favor, entendeu? Isso a médio e longo prazo. Quando eu digo médio prazo, 5 anos para frente. Sim, você falou um negócio de juros compostos. O Einstein tem uma frase muito interessante, né? Eu acho que você conhece, né? Me ajuda aqui na frase. Vamos ver se eu lembro. Ele fala que os juros compostos é bom, né? É excelente para quem recebe, agora para quem paga. E a maioria é isso mesmo a frase, isso mesmo, né? Claro, aí você vê os financiamentos da vida aí, né? Mas o brasileiro, ele tem... Infelizmente, é que a gente não tem educação financeira aqui no Brasil, né? Muito diferente se você for comprar os Estados Unidos. Estados Unidos, o pessoal já tem a cultura de investir na bolsa de valores, já tem aquela cultura de investir uma parte do dinheiro. Isso. O brasileiro não, já tem a cultura do quê? De investir em um financiamento, né? Em um empréstimo. É isso mesmo, o brasileiro, ele tem esse perfil muito de consumista. Diferente, consumista. E assim, até pegando o gancho que eu estava estudando um pouco sobre marketing digital, se você vê, a gente já, desde criança, somos doutrinados, nossos filhos de modo geral aí, a focar em bens de consumo. Sim. Existe uma diferença entre custo e despesa, certo? Despesa é quando você investe em algo e você não tem retorno. Por exemplo, se eu vou lá e compro um terno, por exemplo, eu estou vestindo a minha imagem, então não é uma despesa. É um investimento, né? É um investimento, mas em termos técnicos seria um custo. Está me trazendo um ROI, um retorno. Sim, um retorno. Certo? O custo seria isso, você investe em algo que te dá retorno. Despesa é aquilo que você não dá retorno. Vou lá e compro um carro de 200 mil. Beleza, você quer mostrar para quem? Vai te dar retorno? Vai te dar acesso em locais que você talvez não poderia ir? Eu digo não para você mostrar aquilo que você é com base nos seus bens. Mas você ter acesso, porque às vezes, infelizmente, no Brasil a gente é valorizado porque a gente mostra ter. Entendeu? Eu sou a favor do seguinte. Mas aí é um instrumento de trabalho. Eu já vejo o carro como um instrumento de trabalho, né? Agora, aquela pessoa que não é empreendedor, que é um funcionário de uma empresa, ganha, sei lá, 8 mil reais, mas tem um carro de 200 mil... se torna até meio incompatível, né? Claro, na verdade, quando agora eu concordo com você, quando a pessoa tem que mostrar o resultado, seria o brand, né? O brand pessoal. Por exemplo, se a pessoa vai lá e compra um carro de 200 mil, por exemplo, eu quero acessar os empresários de nome. Então, tipo assim, primeira coisa, tem que investir no ser, para depois você ter. Sim, eu concordo muito com isso. Só que muitas vezes tem que ser mais agressivo, você tem que investir no ter,
para depois crescer. Porque as pessoas querem começar o seguinte, eu só vou começar algo se eu tiver o cenário perfeito. Não existe isso. Não tem uma frase que eu vai ter. gosto muito, que até está no final do podcast, que é feito é melhor que perfeito. Não espere o cenário ideal para você começar algo. Faça nas condições que você tem. E ao longo do tempo, você vai o quê? Aprimorando. E progressivamente, né? Você vai se Isso. adaptando, você vai se aperfeiçoando, vai se atualizando, né? Isso mesmo, isso mesmo. E aí, bom, então assim, pro perfil moderado, você falou que ia traçar, né? Não Isso. tem uma coisa muito... Tudo, não tem assim algo tangível de fato. sim. Porque assim, igual eu falei pra você, eu não procuro pegar o que eu tenho um cliente, por exemplo, e replicar para ele. É bem individualizado, né? Isso, é personalizado. É personalizado, verdade. E assim, porque eu tenho que entender seu contexto, eu tenho que saber qual é o seu objetivo, eu tenho que entender o seu grau de lidar com o risco. Entendeu? Muitas vezes fala assim, beleza, vamos investir em ações aí. Mas você não tem, como pode dizer, você não tem maturidade emocional para lidar com isso, com o risco. Você entendeu? Tudo depende do seu perfil, do seu comportamento e assim por diante. E volto a dizer, tudo é treinável, tudo. Sim, e o perfil agressivo é a mesma coisa ou o agressivo vai para as criptomoedas, para as ações? Como diz aí, o cara já é hardcore mesmo, né? O cara já quer... O Warren Buffett é considerado o quê? O agressivo? Ele é mais tranquilinho, né? Ele já investe a longo prazo, que inclusive aí Mas o quê? O agressivo? Ou não? Ele é o que... Ele é um perfil que foca a longo prazo mesmo, entendeu? Porque, por exemplo, se você quer atingir... Mas ele não é o primeiro que a gente falou, do renda fixa. Ele é o que fica o quê? No meio ali, ele no é uma pessoa moderado? que ele diversifica o patrimônio dele. Ele diversifica. Porque assim, tem o nível ACE, que é o tranquilinho, moderadinho ali. Tem um moderado, que é o médio ali, e tem um hardcore, entendeu? Sim. Como diz no mercado financeiro, tem uns buy and hold, né? Eu, inclusive, sou buy and hold. Eu visto a longo prazo. Entendi. A longo prazo. Por isso, eu não tô focado agora... Porque assim, vamos pensar comigo. Se você investe a longo prazo, independente se é Lula, se é Bolsonaro, ou se é qualquer coisa acontecendo no mundo exterior aí, não afeta seu patrimônio a longo prazo. Sim. Beleza, aconteceu a guerra na Ucrânia, na Rússia lá, aconteceu aquele ataque lá dos drones, tudo isso. Aí o cara investe em ações que a empresa lá, patrimônio significativo, tem certos negócios fora do Brasil, que a guerra lá interfere nisso também, entendeu? Aí o cara fala, tem patrimônio de 3 milhões aqui, investir aqui na empresa, tá caindo. Mas se o cara tá olhando pra longo prazo... Então, mas é o que eu li num livro que o Warren Buffett fala. Esquece o dinheiro ali. Esquece. Se você ficar olhando todo dia ali na Bolsa de Valores, projetar um ano, um retorno, esquece, você não tem o perfil de ser investidor. Né? Você é especulador. Você tem que colocar o dinheiro e, tipo assim, olhar daqui 5 anos, 10 anos, né? E uma outra coisa, eu não sei se você vai se lembrar, se você escutou, num jantar de negócios que nós fizemos, que o esposo de uma mulher, eu esqueci o nome dele, mas ele falou uma coisa que eu vou guardar pro resto da vida. Ele falou assim, as ações, elas sempre crescem. Elas não crescem em linha reta, né? Porque tem... Oscilações. Oscilações. Mas se você pegar, né, a ação há 10 anos atrás, era um valor. Ela cresceu assim. Isso. Você tem que ter coração forte para aguentar esses altos e baixos. Mas hoje ela tá aqui. Isso. Ela não tá aqui, né? Ela começou aqui, tá aqui. Não, ela começou, vai, mas ela não cresce em linha reta, ele falou. Eu lembro disso que ele falou, né? É isso mesmo. Mas sempre vai crescer. Sempre vai crescer. Eu costumo investir em empresas que, como diz no mercado financeiro, também na contabilidade, valuation. Empresa que tem valor. Que tem uma gerência saudável, que não tem interferência externa de fatores que podem interferir na política da empresa, entendeu? Porque, querendo ou não, a política, a cultura da empresa influencia muito, entendeu? E assim, você pega grandes empresas hoje aí, como a Apple, a Amazon, etc. Isso fora do Brasil, né? De modo geral, tem uma empresa no Brasil, a Sinqia, por exemplo, que é uma empresa de tecnologia, por exemplo, que é uma empresa que as ações dela, quando eu comecei a investir, estava R$2. Sinqia. Mas é do quê? É uma empresa de tecnologia. Tá. É uma empresa que produz, na verdade, ela comercializa software, é uma fábrica de software que ela investe pesado nisso, entendeu? Pro segmento bancário, softwares, e ela comercializa isso. Aí ela é uma SA, certo? E ela tá listada na Bolsa de Valores, e assim, não é sugestão de investimento não, tá, pessoal? Porque eu não posso falar isso diretamente, abertamente ao público. Mas assim, ela tava R$2 quando eu comecei a investir nela. Hoje tá R$26. Nossa, e faz quanto tempo você começou a investir? Já tem uns 7 anos, eu acho. Nossa. 7 anos. Que interessante, né? Que interessante. E assim, sem focar em empresas que
contribui tinha solidez com a também, né? Isso. E uma outra coisa também que eu estudei muito através dos ensinamentos do Warren Buffett é você procurar investir naquilo que seja essencial para a população, né? Por exemplo, empresas de concessionária de água, de energia, que se vier uma outra pandemia, por exemplo, a pessoa não vai deixar de consumir. Agora, por exemplo, turismo já é a primeira coisa que é descartável, exemplo claro, né? se você for na internet aí, coloca no Google aí e pesquisa sobre a empresa de aviação, por exemplo, aí. Ela está na Bolsa de Valores. Na pandemia, as empresas derreteram as ações. Por quê? Porque são fatores que interferem diretamente na empresa, certo? É claro que tudo interfere na empresa, mas tem empresa que está nos dado segmento que ela tem uma certa tranquilidade, entendeu? Sim. Seria mais ou menos isso. É, bem legal. Bom, a gente tá indo pro final, né? Passou super rápido o nosso bate-papo aqui. Realmente. E eu gostaria de saber se você quer falar mais alguma coisa em relação ao que você tem, o que você já desenvolve atualmente, ou se tem algum projeto assim desenvolvido no futuro. E depois deixar a frase. Acho que você já até comentou, mas ressaltar a frase aqui, que é a sua frase, é a frase do Maico Pessoa. Então, um projeto que eu tenho comigo, assim, seria, isso futuramente, não por agora, seria focar um pouquinho mais em palestras. Legal. Né? Lidar com isso. Eu recentemente fiz um curso de oratória, agregou muito. E assim, tenho aprendido muito, estou focado nessa área também. Sim. Quero me posicionar mais digital, e poder contribuir com a sociedade, de modo geral. E tem uma coisa que eu gosto muito, que eu até ouvi essa frase e relembrei, né? Que às vezes a gente pega e quer focar nas bênçãos, né? Quer cortar da bênção. Na verdade, não. Se você olhar lá Deuteronômio, por exemplo, se você olhar o livro de Êxodo, Deus fala uma promessa lá que as bênçãos vão cortar de você. É verdade. Você entendeu? E pra fechar aí, duas frases que eu acho que eu gosto muito, né? A primeira que eu falei agora há pouco aqui, feito é melhor que perfeito, não espere o cenário ideal, não espere você ter pessoas aplaudindo você, as pessoas estando com você sempre. Cara, começa com a condição que você tá, vai, foca, entendeu? Olha que você errou, se foca naquilo que você realmente quer, do fundo do seu coração, entendeu? Não esperar a aprovação dos outros, né? Uma coisa que eu aprendi também é o seguinte, se você tem 3 grupos diferentes, o grupo das relações ali, do dia a dia, o pessoal do trabalho e outro pessoal que você se envolve. Se você focar em relação, eu tenho que agradar essas pessoas, cara, você não tem que agradar ninguém. Você tem que agradar você primeiro, entendeu? Porque se você falar assim, sou a média das pessoas que me cercam. Sim. Depende, porque o ponto de vista dela é o que ela pensa sobre mim. E não importa somente o que ela pensa sobre mim. O que importa é o que eu penso sobre mim e o que Deus pensa sobre mim. Isso. O resto... Mas é que você tem identidade já certa, né? Você tem a sua identidade. Muitas pessoas eu vejo que elas esperam aprovação porque elas não têm identidade ainda. E acaba sendo levado aí por qualquer coisa e acaba deixando de ser a pessoa que ela é. E assim, aquela que eu só falei pra você no início. Autenticidade. Seja autêntico, seja sincero, seja verdadeiro, entendeu? Às vezes é melhor uma verdade falada ali, doer no momento, que você pegar e levar e chegar à frente e dar um transtorno. E já pegando o gancho na última frase, é uma frase que eu tenho comigo já há anos. Sonhos são gratuitos, torná-los realidade paga seu preço. Aí ele pergunta, tá disposto a pagar um preço realmente naquilo que você quer fazer, mudar não, né? Acho que contribuir com o mundo melhor. Sim. Fazer algo que possa estar agregando as pessoas, fazer com que as pessoas realmente sintam-se acolhidas e valorizadas, entendeu? E assim, as demais coisas, como diz lá na Bíblia, né? O apóstolo Paulo fala muito, Deus falou para o apóstolo Paulo, né? Minha graça te basta. Isso. Então, tipo, cara, financeiro, eu sei que dói, né? Você perdeu esse negócio, mas cara, foca no seguinte, a minha graça te basta. Sim. Deus falando isso. As demais coisas correr atrás. É isso aí. Bom, quero te agradecer, né? Tenho certeza que esse conteúdo vai acrescentar na vida das pessoas, certeza absoluta. E você vai estar de portas abertas para um próximo momento voltar aqui pra gente estamos aí, conversar novamente. Inclusive, estaremos lá no workshop, né? E eu faço um convite, porque eu não sabia muito bem que você orientava nessa parte de investimentos, pra gente levar esse assunto para uns próximos jantares de negócios. Vamos, tô disposto aí, que eu puder agregar e contribuir com a sociedade, tamo junto. Então tá ótimo. Obrigada, até breve. Ok, obrigado a você, hein?